O som da caixa de veludo vermelho batendo contra a mesa de vidro do restaurante Lumière foi seco, final e humilhante, ecoando mais alto do que a música suave de piano que tentava, inutilmente, criar um clima romântico. Clara sentiu o sangue drenar de seu rosto, enquanto olhava para o presente que passara semanas tricotando à mão. Um cachecol de lã merino cinza, ser empurrado de volta para ela como se fosse lixo contaminado. Do outro lado da mesa, Ricardo, o homem que ela conhecera em um aplicativo de namoro exclusivo e com quem trocara mensagens promissoras por um mês, limpava as mãos em um guardanapo de linho, com uma expressão de tédio e repulsa. "Não leve a mal, Clara", disse ele, com aquela voz mansa e arrogante de quem está acostumado a demitir pessoas antes do café da manhã. O cachecol é rústico, bonitinho talvez para um professor de geografia ou um avô. Mas você realmente acha que eu, o diretor de marketing da Apex Global, vou chegar na festa de Natal da empresa usando isso? Você não entendeu o briefing do nosso encontro. Eu preciso de uma mulher troféu, alguém que brilhe, não de uma dona de casa esforçada. Ele se levantou, ajeitando o terno italiano que custava mais do que o carro de Clara. "Olha, você é uma moça doce, mas doce demais enjoa. Eu pedi a conta. O jantar é meu presente de Natal para você. Considere uma caridade." Ele jogou algumas notas de R$ 100 sobre a mesa, sem nem esperar o garçom, e saiu caminhando em direção à porta giratória, deixando Clara paralisada, com lágrimas quentes queimando seus olhos e o cachecol rejeitado em seu colo, sentindo-se a menor pessoa do mundo em meio à decoração natalina luxuosa. Ela não sabia, mas aquele momento de vergonha absoluta não era o fim de sua noite. Era o prelúdio de um milagre que estava escondido debaixo da mesa ao lado, onde um par de olhinhos curiosos e marejados observava tudo. A solidão no Natal tem um peso diferente. Ela não é apenas a ausência de pessoas, é a sensação de que o mundo inteiro está em uma festa para a qual você não foi convidada. Clara, aos 32 anos, enfermeira pediátrica dedicada, sentia esse peso dobrar a cada dezembro. Ela era a tia legal, a amiga que cuidava dos filhos dos outros, a profissional que segurava a mão de crianças doentes, mas quando chegava em casa, o silêncio de seu apartamento era ensurdecedor. A decisão de entrar no aplicativo Elite Match foi um ato de desespero, incentivado pelas amigas que diziam que ela precisava mirar alto. Ricardo parecia um príncipe nas fotos e nas mensagens de texto editadas. No mundo real, ele se revelou um sapo venenoso. Ali, sentada sozinha enquanto os garçons recolhiam os pratos com olhares de pena, Clara questionava não apenas suas escolhas amorosas, mas seu próprio valor. Será que a bondade e o carinho manual, representados naquele cachecol, não valiam nada no mercado moderno das relações? A vontade de correr, de sumir na chuva que começava a cair lá fora, era avassaladora. Mas o destino, esse roteirista que adora pregar peças nas noites de festa, tinha posicionado Clara naquela mesa específica por um motivo. Não era para ela encontrar um namorado arrogante. Era para ela ser encontrada por alguém que precisava desesperadamente do tipo exato de amor que ela tinha para oferecer. E esse alguém não vestia terno italiano, mas sim um vestido de veludo vermelho e tinha apenas 5 anos de idade. Antes de descobrirmos quem é essa menina e como ela vai mudar a vida de Clara, eu quero saber de você. Alguma vez você já se sentiu diminuída por alguém que deveria te valorizar? De qual cidade você está assistindo a essa história de reviravolta natalina? Comenta aqui embaixo. Quero conhecer você. Clara respirou fundo, tentando conter o tremor em suas mãos, enquanto guardava o cachecol de volta na bolsa. O restaurante estava cheio. Casais brindavam, famílias riam, e ela era uma ilha de tristeza no meio daquele oceano de celebração alheia. "A senhora deseja mais alguma coisa?" perguntou o garçom, com uma gentileza que doeu mais do que a grosseria de Ricardo, pois confirmava que sua humilhação fora pública. "Não, obrigada. Eu já vou", sussurrou Clara.
Ela se preparava para levantar quando sentiu algo puxar a barra de seu vestido. Um puxão leve, tímido, quase imperceptível. Ela olhou para baixo. Saindo debaixo da toalha longa da mesa vazia ao lado, estava uma menina. Ela parecia uma boneca de porcelana que tinha ganhado vida e fugido da prateleira. Tinha cachos dourados desgrenhados, um vestido de festa vermelho manchado de chocolate e os maiores e mais tristes olhos azuis que Clara já tinha visto em sua carreira na pediatria. A menina segurava um urso de pelúcia que parecia ter passado por uma guerra, faltando um olho e com um enchimento saindo pelo braço. A criança não disse nada inicialmente. Ela apenas olhou para Clara, depois olhou para a porta por onde Ricardo havia saído e depois voltou os olhos para Clara. "Ele foi mal com você", disse a menina com uma voz que era um sopro de certeza infantil. Clara, pega de surpresa, secou rapidamente uma lágrima que escapara. O instinto de enfermeira assumiu o controle sobre a dor da mulher rejeitada. "Oi, pequena, o que você faz aí embaixo? Cadê a sua mãe ou o seu pai?" A menção da palavra mãe fez a menina estremecer. Ela saiu totalmente debaixo da mesa e se aproximou de Clara, ignorando o protocolo do restaurante chique. "Minha mãe virou uma estrela. O papai disse que ela brilha lá no céu, mas o céu está nublado hoje, então eu não consigo ver ela." A simplicidade da frase atingiu Clara como um soco no estômago. A dor daquela criança fazia a rejeição de Ricardo parecer uma picada de mosquito. Clara se abaixou, ficando na altura dos olhos da menina. "Eu sinto muito, querida. Qual é o seu nome?" "Alice", respondeu a menina. "E o meu urso é o Pompom. O papai tá ocupado. Ele sempre tá no telefone gritando com pessoas. Ele me trouxe para jantar, mas o telefone tocou e ele foi lá fora. Eu fiquei com medo do garçom bravo e me escondi." Alice deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Clara, e tocou o rosto da enfermeira com uma mãozinha gelada. "Você é bonita. E você tem cheiro de biscoito, não de perfume ardido igual as amigas do papai." Clara sorriu, um sorriso genuíno que rompeu a máscara de tristeza. "Obrigada, Alice. Deve ser o creme de baunilha que eu uso." A menina olhou profundamente nos olhos de Clara, com aquela seriedade assustadora que só as crianças possuem quando estão prestes a dizer uma verdade universal. "O homem mau disse que você não serve para ele. Ele é burro. O Pompom gostou de você." E então veio a pergunta. Alice apertou o urso contra o peito, mordeu o lábio inferior e perguntou, com a inocência de quem pede um copo d'água: Você pode ser minha nova mãe? Só pro Natal. O papai não sabe escolher, mas eu sei." O tempo parou. O barulho do restaurante sumiu. Clara olhou para aquela criança carente, vendo nela o reflexo de sua própria solidão, mas ampliada pela orfandade. Antes que ela pudesse formular uma resposta, uma comoção tomou conta da entrada do restaurante. "Alice, Alice, pelo amor de Deus!" Um homem entrou correndo, molhado pela chuva com o celular ainda na mão, mas com uma expressão de pânico absoluto. Ele vestia um terno que parecia ter custado o dobro do de Ricardo, mas estava desgrenhado, com a gravata torta e os olhos selvagens de terror. Era o pai. Ele varreu o salão com o olhar, ignorando os garçons que tentavam acalmá-lo, até que seus olhos pousaram na mesa de Clara. Ele viu a filha ao lado daquela mulher desconhecida. O alívio e o medo se misturaram em seu rosto enquanto ele corria em direção a elas. "Alice, eu te disse para não sair da cadeira!" gritou ele, chegando ofegante. Ele puxou a menina para o colo, abraçando-a com força, verificando se ela estava ferida. Alice não se assustou com o grito do pai. Ela parecia acostumada com o caos dele. Ela apenas apontou para Clara. "Papai, olha, eu achei a moça do Natal." O homem, ainda recuperando o fôlego, finalmente olhou para Clara. E Clara o reconheceu. Não do aplicativo de namoro, mas das revistas de economia que ficavam na sala de espera do hospital. Aquele era Bernardo Salles, o CEO da Salles Engenharia.
um dos viúvos mais cobiçados e reclusos do país, conhecido por sua frieza nos negócios e por sua obsessão em proteger a privacidade da filha. Ele olhou para Clara, analisando-a com desconfiança, mas também com uma curiosidade intensa. Ele viu os olhos vermelhos dela, viu a mesa de jantar com 2 lugares, um vazio, e viu como a filha dele, que não falava com estranhos desde a morte da mãe, estava segurando a mão daquela mulher. "Quem é você?" perguntou Bernardo, sua voz rouca e autoritária, mas carregada de uma vulnerabilidade estranha. "E o que você fez para minha filha sair do esconderijo?" Clara levantou-se alisando o vestido. "Eu não fiz nada, Sr. Salles. Eu apenas a escutei. Algo que aparentemente o senhor estava ocupado demais para fazer." A acusação de Clara pairou sobre a mesa do restaurante Lumière como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Bernardo Salles não estava acostumado a ser desafiado, muito menos por uma mulher desconhecida com olhos vermelhos de choro e um vestido simples. Ele era o homem que construía pontes e arranha-céus. Ele estava acostumado a ver as pessoas se curvarem, não se levantarem contra ele. Mas ali, segurando sua filha que se recusava a soltar a mão da enfermeira, ele se sentiu desarmado. Ele olhou para Alice, a menina que passara os últimos 2 anos em um luto silencioso, escondida atrás de tablets e babás rotativas, estava brilhando. Havia uma cor em suas bochechas que nenhum brinquedo caro conseguira provocar. Bernardo engoliu o orgulho, aquele gosto amargo que ele conhecia tão bem, e soltou o ar. "Você tem razão", disse ele, a voz baixa, surpreendendo a si mesmo e a Clara. "Eu estava ocupado. Eu sempre estou ocupado. É assim que eu mantenho o teto sobre a cabeça dela." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de exaustão que humanizou a figura do titã da engenharia. Mas Alice não sorria assim desde que a mãe se foi. "Eu não sei o que você fez ou quem você é, mas eu sou um homem de negócios. Eu reconheço uma oportunidade quando vejo uma." Ele tirou um cartão de visitas platina do bolso. "Eu tenho uma proposta. Alice pediu uma mãe para o Natal. Eu não posso dar uma mãe, mas posso contratar uma consultora de felicidade." Clara recuou um passo, ofendida. A mágoa da rejeição de Ricardo ainda estava fresca, e agora outro homem rico achava que podia comprar seu tempo e seu afeto. "Eu não sou uma mercadoria, Sr. Salles, e sentimentos não são consultoria. Eu sou enfermeira. Eu cuido de gente, não de agendas." Ela pegou sua bolsa. "Alice, foi um prazer te conhecer. Você é uma menina especial. Não deixe ninguém apagar seu brilho." Ela se virou para sair, mas Alice começou a chorar. Não era um choro de manha, era um choro de desespero. O som de quem está vendo a única boia salva-vidas se afastar no mar. "Não vai, o papai não sabe fazer Natal. A casa é escura, o Pompom tá triste", soluçou a menina, apertando o urso de pelúcia. O choro paralisou Clara. Ela olhou para Bernardo. O bilionário estava pálido, visivelmente em pânico, sem saber como consolar a filha. Ele olhou para Clara com um pedido mudo de socorro. "Por favor", ele disse, "não por dinheiro, por ela. Passe o Natal conosco, só até o dia 25. Ajude-me a montar a árvore, ajude-me a fazer, seja lá o que for que você fez agora. Eu pago o que você quiser, ou não pago nada, se preferir. Só não vá embora deixando ela assim." Clara olhou para a chuva lá fora. Olhou para a sua vida vazia, esperando em casa, e olhou para Alice. "Eu vou", disse Clara, suspirando, "mas com 3 condições. Primeira, nada de dinheiro. Eu não estou à venda. Segunda, eu mando na decoração e na programação de Natal. Terceira, você desliga esse celular quando estivermos com ela." Bernardo olhou para o aparelho que vibrava em sua mão com mensagens urgentes da Ásia. Ele hesitou por um segundo, o vício do trabalho lutando contra o amor paterno. Então, ele apertou o botão lateral e desligou o aparelho, guardando-o no bolso. Trato feito. A viagem até a mansão Salles foi silenciosa, mas não desconfortável. Alice adormeceu no colo de Clara no banco de trás do carro blindado, segurando o dedo dela.
Quando chegaram, Clara entendeu o que a menina quis dizer com casa escura. A mansão era uma obra-prima arquitetônica de concreto e vidro, mas era fria. Não havia luzes de Natal, não havia guirlandas, não havia calor. Parecia um escritório gigante onde as pessoas dormiam. Minha esposa, ela adorava o Natal, murmurou Bernardo abrindo a porta principal. Depois que ela morreu, eu mandei jogar tudo fora. Doía muito lembrar. Clara sentiu uma pontada de compaixão. Aquele homem não era apenas frio, ele estava congelado pela dor. Então vamos descongelar isso, disse ela, com uma determinação que surpreendeu a ambos. Nos dias seguintes, a mansão sofreu uma invasão de cores. Clara não contratou decoradores caros. Ela levou Alice para comprar materiais em lojas populares. Fizeram enfeites de papel, assaram biscoitos que queimaram um pouco, mas cheiravam a lar. Bernardo, a princípio relutante, foi arrastado para a bagunça. Clara o fez subir na escada para pendurar a estrela, o fez provar o glacê, o fez sentar no chão para montar o presépio. Pela primeira vez em anos, a casa tinha risadas. E no meio daquela bolha de felicidade improvisada, algo começou a mudar entre Clara e Bernardo. Ele a observava enquanto ela lia para Alice. Ele notava como a luz do abajur refletia nos cabelos dela. Ele começou a admirar não apenas a babá, mas a mulher. E Clara, por sua vez, via o pai dedicado emergir da casca do empresário. Numa noite, enquanto tomavam vinho na varanda depois que Alice dormiu, Bernardo tocou a mão de Clara. Você salvou o nosso Natal, Clara. Eu não sei como te agradecer. O toque foi elétrico. Clara sentiu o rosto corar. Você já agradeceu. Ver a Alice feliz é o suficiente. Eles se olharam. O clima ficou denso, carregado de uma possibilidade que nenhum dos dois ousava nomear. Mas a realidade, como sempre, tem o hábito de bater à porta quando menos se espera. Na véspera de Natal, a campainha da mansão tocou. Bernardo franziu a testa. Eu não estou esperando ninguém, cancelei tudo. Ele foi atender. Clara ficou na sala, ajeitando os presentes embaixo da árvore. Ela ouviu vozes no hall de entrada. Uma voz masculina, bajuladora e familiar que fez seu sangue gelar. Senhor Bernardo, 1000 perdões pela interrupção, mas os relatórios da fusão com a Apex Global não podiam esperar até segunda. O conselho exigiu que eu trouxesse pessoalmente para sua assinatura. Clara conhecia aquela voz. Era a voz que a humilhara no restaurante. A voz que dissera que ela não servia para um executivo. Bernardo entrou na sala, seguido pelo visitante. Clara, desculpe, é rápido. Este é o meu novo diretor de marketing. Ele insistiu em vir. Bernardo parou ao ver a expressão de Clara. Ela estava branca como um papel, segurando um enfeite de Natal com tanta força que ele poderia quebrar. Atrás de Bernardo, Ricardo, o homem do encontro desastroso, entrou na sala com seu sorriso de vendedor. Quando ele viu Clara, parada ali, vestida com um suéter de Natal, parecendo a dona da casa, o sorriso dele desapareceu, substituído por uma máscara de choque e horror. Clara, ele engasgou. O que você está fazendo aqui? Você é a empregada. Bernardo olhou de Ricardo para Clara, percebendo a tensão vibrante entre os dois. Vocês se conhecem? Perguntou o bilionário, sua voz baixando para aquele tom perigoso de quem fareja um problema. Ricardo, tentando recuperar o controle e salvar sua pele diante do chefe, soltou uma risada nervosa e cruel. Conhecer? Digamos que sim, senhor. Eu tive a infelicidade de sair com ela uma vez. Uma coitada, desesperada. Eu tive que dispensá-la porque ela não tinha nível. O que ela está fazendo aqui, senhor Bernardo? Ela está te incomodando? Ela é uma stalker? Eu posso chamar a segurança para tirar essa oportunista daqui agora mesmo. A acusação de Ricardo foi suja, vil e calculada para destruir a reputação de Clara antes que ela pudesse falar. Clara sentiu as lágrimas de vergonha voltarem. Ela estava na casa de um homem rico, sem emprego formal, cuidando da filha dele. Parecia, aos olhos de um cínico,
Exatamente o que Ricardo descrevia. Uma oportunista. Ela olhou para Bernardo, esperando que ele a expulsasse, que a magia do Natal se quebrasse como o vidro da mesa do restaurante. Mas Bernardo não estava olhando para ela com dúvida. Ele estava olhando para Ricardo com uma fúria fria que fez a temperatura da sala cair 10 graus. O silêncio que se seguiu à acusação venenosa de Ricardo foi quebrado apenas pelo som da chuva lá fora, que parecia ter voltado para lavar a sujeira daquela noite. Clara estava imóvel, sentindo o peso da humilhação esmagar o pouco de confiança que havia reconstruído nos últimos dias. Ela esperava que Bernardo, o bilionário pragmático, fizesse as contas e decidisse que uma enfermeira sem nível não valia o risco de um escândalo com seu novo diretor. Ela começou a se virar para pegar sua bolsa, aceitando a derrota, quando a voz de Bernardo cortou o ar, não com um grito, mas com uma calma letal que fez Ricardo recuar 2 passos. Você disse que a dispensou porque ela não tinha nível, Ricardo? Perguntou Bernardo, caminhando lentamente até ficar entre Clara e o funcionário. Interessante, porque nos últimos 3 dias, essa mulher que você chama de coitada transformou esta casa, que era um mausoléu frio, em um lar. Ela fez minha filha, que não falava há 2 anos por luto, cantar músicas de Natal. Ela me fez sentar no chão e colar papel crepom. Bernardo parou diante de Ricardo, olhando-o de cima a baixo, com um desprezo que dinheiro nenhum no mundo poderia disfarçar. Você olha para ela e vê uma oportunista, porque é isso que você vê no espelho, Ricardo. Você projeta sua própria pequenez nas pessoas. Clara não está aqui pelo meu dinheiro. Ela recusou meu pagamento 3 vezes. Ela está aqui porque tem algo que você, com todos os seus ternos caros e MBAs, jamais terá: caráter. O rosto de Ricardo passou de um sorriso presunçoso para uma máscara de terror pálida. Senhor Bernardo, eu não sabia. Eu só estava tentando proteger a empresa. Ela é uma estranha. Ela é a minha convidada de honra, trovejou Bernardo. E você é um erro de contratação que eu vou corrigir agora. Você não tem os valores da Salles Engenharia. Nós construímos fundações sólidas, não fachadas falsas. Você está demitido, Ricardo. Pegue sua pasta, seus relatórios e saia da minha casa. E se eu souber que você mencionou o nome da Clara em qualquer lugar, eu vou garantir que você não consiga emprego nem para entregar panfletos nesta cidade. Ricardo tentou argumentar, tentou balbuciar desculpas, mas a autoridade de Bernardo era absoluta. O ex-pretendente, humilhado na frente da mulher que ele desprezou, saiu da mansão com a cauda entre as pernas, expulso do paraíso que ele achava ter conquistado, derrotado não por uma vingança elaborada, mas pela simples força da verdade. Quando a porta se fechou, Bernardo se virou para Clara. Ela estava chorando, tremendo. Desculpe, ela soluçou. Eu não queria causar problemas. Eu devia ter ido embora. Bernardo segurou os ombros dela com firmeza. Você não causou problemas, Clara. Você revelou a verdade. Aquele homem não te merecia. Ele não conseguia ver o tesouro que tinha na frente dele porque estava ocupado demais olhando para o próprio reflexo. Alice, que assistira a tudo abraçada ao urso Pompom, correu e abraçou as pernas de Clara. Não chora, tia Clara. O homem mau já foi. O papai mandou ele embora. Clara se abaixou e abraçou a menina, sentindo o amor puro curar as feridas da vergonha. A noite de Natal seguiu, mas com uma energia diferente. Não havia mais a tensão de estranhos, havia a cumplicidade de sobreviventes. Eles jantaram, riram e, finalmente, chegou a hora dos presentes. Alice abriu seus pacotes com gritos de alegria. Bernardo ganhou um desenho feito pela filha, e então ele se virou para Clara. Eu sei que o acordo era sem dinheiro, disse ele, tirando uma caixa pequena do bolso. Mas isso não é dinheiro. É uma promessa. Clara abriu a caixa. Dentro havia uma chave simples, de latão. É a chave desta casa, explicou Bernardo com a voz rouca de emoção. Não como funcionária, não como hóspede,
mas como parte de nós. Eu não quero que você vá embora amanhã. Alice não quer. E eu descobri que não consigo mais imaginar essa sala sem você. Clara olhou para a chave, depois para Bernardo. Mas eu não tenho nada para te dar. Eu não comprei nada caro. Ela disse, envergonhada. Então, ela se lembrou. Ela correu até sua bolsa, que estava no canto da sala, e tirou de lá o embrulho que Ricardo havia rejeitado no restaurante. O cachecol de lã merino cinza. Ela o estendeu para Bernardo com as mãos trêmulas. Eu fiz isso, à mão. Demorou 3 semanas. O Ricardo disse que era rústico, que era coisa de avô. Mas é quente e foi feito com carinho. Bernardo pegou o cachecol como se fosse um manto real. Ele o enrolou no pescoço. A lã era macia, perfeita. Ele cheirou o tecido, cheirava a ela. É o presente mais bonito que eu já ganhei, disse ele, e seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Porque não foi comprado, foi feito, e me aquece onde eu sentia mais frio. Ele se aproximou de Clara, a distância entre eles desaparecendo. Clara, você aceita? Aceita ficar? Aceita tentar ser a nova mãe da Alice e talvez a nova vida deste homem velho e cansado? Clara sorriu tocando o rosto dele, sentindo a barba por fazer, a realidade daquele momento mágico. Você não é velho, Bernardo. E esse cachecol ficou muito melhor em você. Eles se beijaram sob as luzes da árvore de Natal, ao som das risadas de Alice, que jogava papel de presente para o alto. Naquela noite, Clara entendeu que a rejeição no restaurante não foi um castigo, foi um livramento. O destino tinha tirado dela um homem que amava a aparência para dar a ela um homem que amava a essência. E enquanto a neve, ou a chuva de verão brasileira, caía lá fora, dentro daquela mansão, 3 corações solitários se fundiram em uma família inquebrável, aquecidos não pela lareira, mas pelo calor de um cachecol tricotado à mão e pelo amor que finalmente tinha encontrado seu endereço certo. Ricardo continuaria procurando troféus, mas Bernardo e Clara tinham encontrado o prêmio, um ao outro.